Hoje, eu não vim falar da cruz de Cristo. Hoje eu vim falar da cruz do discípulo. A cruz não é um amuleto de proteção. Cruz não é uma referência de adoração. Nós adoramos o Cristo da cruz. Cruz não é um artigo de decoração. Cruz no Evangelho é um princípio de vida. Cruz é uma perspectiva de santidade. No Evangelho há duas cruzes: a cruz de Cristo e a cruz do discípulo. Jesus diz em Mateus 10:38: quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Parece até uma heresia, porque nós não ouvimos falar da cruz do discípulo. Nós procuramos uma religião que nos alivie desta possibilidade de cruz. Vai lá pelos chavões evangélicos neopentecostais. Declare a sua vitória. Sabe qual é a vitória do cristão? Ir até o fim com a sua cruz. Você não deve mais sofrer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Existe maior sofrimento do que negar a si mesmo? Evangelho não tem isenção. Jesus carregou a cruz para me salvar. Agora nós temos o dever de carregar a cruz para lhe honrar. Cristão que rejeita a cruz, rejeita o Cristo. Evangelho não é nos livrar da cruz. Evangelho é dar força para o cristão carregar a cruz até o fim. Pastor, por que Jesus disse aos seus discípulos: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga? Primeiro, a nossa cruz é cumprir a vontade do Pai. A palavra de ordem hoje, sabe qual que é? Autonomia, independência. Todo ser humano quer autoexistir, e isso é desde o princípio. Só que todas as vezes, meus irmãos, que os homens negligenciaram a vontade de Deus, sofreram muito. A nossa cruz é a evidência da nossa obediência. Como eu sei se eu obedeço a Deus? Se nos meus lombos tem uma cruz. Jesus, quando vai orar, ele ensina os seus discípulos o quê? Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Olha a obediência de Jesus no exercício do ministério. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus no sofrimento: Pai, se possível, passa de mim, mas não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Eu costumo dizer que é melhor fazer a vontade de Deus contrariado do que fazer a nossa satisfeito. Cruz é a identidade do cristão. Paulo disse assim aos crentes de Filipenses, capítulo 2, verso 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando semelhantes aos homens, foi obediente até a morte de cruz. Ponto. E Deus o exaltou soberanamente. Sabe o que Paulo estava dizendo? Que a honra de Deus só acontece depois da cruz. A exaltação de Deus sempre vem depois da obediência. Segundo, a nossa cruz é para salvar. Jesus carregou a cruz para me salvar. Eu carrego a cruz para salvar quem? Nós carregamos a cruz para salvar o nosso irmão.
Por que eu tenho que negar a mim mesmo? Porque só olha para o lado quem para de olhar para si. Nossa cruz não é para vencer o pecado, porque a cruz de Cristo já venceu o pecado. A nossa cruz é para salvar o nosso irmão. As pessoas estão preocupadas em se salvar. Na realidade não é se salvar, é se safar. Evangelho não é se safar. Nós somos salvos por Cristo para fazer o quê? Salvar o nosso irmão. As pessoas estão procurando Cristo em nós. A cruz de Cristo foi para nos servir. A nossa cruz é para servir o irmão. A cruz de Cristo foi para nos perdoar. A nossa cruz é para perdoar o irmão. Nossa cruz não é diferente da cruz de Cristo. Nossa cruz é uma extensão da cruz dele. Não é que nós temos poder para salvar. Nós temos a responsabilidade de levar a salvação. Jesus não se revela mais na cruz do Gólgota. Jesus se revela na minha cruz. Você entendeu? Jesus não se revela mais na cruz do Gólgota. Jesus se revela na cruz do Elter. Você está entendendo a responsabilidade que a igreja tem? Mas nós estamos brincando de crentes, irmãos. A cruz está na estante. Nós estamos vivendo com almofadas, sendo que o evangelho não é almofada, é cruz. O mundo clama, mostre-nos a cruz, e a igreja esconde. Quem é a luz do mundo? Jesus. João 8,12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Mas por que então em Mateus 5,14 diz assim, ó, vocês são a luz do mundo? Espera aí, quem é a luz do mundo, irmãos? Jesus ou nós? Diga comigo os dois. Por que Jesus disse assim, ó, não é vendo as minhas obras, glorifiquem. Ele disse assim, ó, vendo as obras de vocês. Jesus disse assim, ó, e vendo as vossas obras, glorifique o Pai que está no céu. Pastor, eu vou salvar o meu... 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Jesus Cristo deu a sua vida por, vírgula, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ei. Paulo Júnior disse um negócio que eu guardei, Paulo Borges Júnior. Santidade não é o que eu faço contra o outro para salvar a mim. Santidade é o que eu faço contra mim para salvar o outro. Quando somos santos, pastor? Quando estamos ocupados em apresentar Deus para as pessoas. A pergunta de Deus para essa igreja: qual é a tua ocupação? Se tem uma coisa que o diabo quer tirar de você, não é o teu dinheiro, não é a tua casa. O que o diabo luta para tirar de você é a tua cruz. A voz que ecoa nos nossos ouvidos é essa, ó, desce da cruz. Poupa-te, Jesus, poupa-te. Para que isso? Para que sofrimento? Poupa-te, Jesus. Só que para Jesus, ser salvo não é se salvar. Para Jesus, ser salvo é se perder. Aquele que ganhar a sua vida perde, e aquele que perder é que encontra. Terceiro e termino. A nossa cruz é para receber vida. Quando a gente vive um problema, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Essa é minha cruz. Se o sofrimento é grande, o que a gente diz? Minha cruz está... Dizemos cruz credo. Quando nós estamos diante de algo terrível, assustador, ou não é assim? Porque no conceito religioso, cruz é sinal de sofrimento. Só que no evangelho, cruz é sinal de vida. A tua cruz é a única garantia que você tem de vida. Meu irmão, só pode ter vida eterna quem vai para o Gólgota e morre. Pedro repreendeu Jesus, sim ou não? Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, se você quer ser meu discípulo, você vai ter que ir junto. Eu não vou sozinho, Pedro, tu vai comigo.
Eu vou morrer por você, mas eu vou te preparar para morrer pelos teus irmãos. Quer vida, Pedro? Vai para o Gólgota. Helder, por que tu está carregando a cruz, Helder? Para se salvar, não. Estou carregando a minha cruz para honrar Ele. Ele fez por mim, eu tenho que fazer por Ele. Tira hoje a cruz do teu guarda-roupa. Tira hoje a cruz da tua mala. O Espírito está dizendo para algumas pessoas aqui: só vai haver transformação quando você pegar a cruz e pôr nos lombos. Só vai haver mudança e você só vai experimentar o que é viver quando você tiver a cruz no lombo. Nós só sentimos vida quando a cruz está em nós. Gólgota. Para onde nós estamos indo? Para o Gólgota. Para quê? Para morrer com Ele. Morrer com Cristo. Ele não é um indivíduo que foi colocado lá e a gente fica aqui, rezando para Ele. Não. Ele é um indivíduo que foi colocado lá, ressuscitou, mas disse para a igreja: vocês vão comigo. Porque só pode passar pelo processo da ressurreição quem morre no Gólgota primeiro. Só pode ter vida quem morre com Cristo. Só pode ressuscitar quem morre numa cruz. Eu termino falando um trecho de um livro do pastor Tozer. Ele fala assim: se enxergo corretamente, a cruz do evangelicalismo popular não é a mesma da cruz do evangelho. É sim um ornamento novo e decorativo, a ser pendurado no colo de um cristianismo seguro de si e carnal. A velha cruz matou todos os homens. A cruz nova quer entreter. A velha cruz condenou todos os homens. A nova cruz diverte. A nova cruz pode ser até atrativa, mas só a velha cruz é que tem poder para te dar a vida novamente, a vida que você perdeu. Eu termino a minha pregação dizendo para vocês: quer ter vida? Nunca desça da cruz.